Vamos focar nos então vamos carrapatos, já que a falar gente do começou pelos carrapato do carrapatos. ripicéfalos, que é o carrapato marrom ou vermelho do cão. Uhum. Esse tem uma lista gigantesca aí de doenças que ele pode transmitir para o cão, tá? E aí são as famosas doenças do carrapato. E eu falo doenças porque são várias, tá? A mais famosa é a erliquiose, né? Então acho que muita gente já ouviu falar, meu cachorro tá com doença do carrapato. A maior parte das vezes a erliquiose é a culpada. A gente tem a babesiose, né? Também é uma doença transmitida pelo carrapato. A gente tem a hepatozoonose, a rangeliose. Então, são algumas doenças aí que são bastante comuns e que são transmitidas pelo carrapato marrom ou vermelho do cão. A gente consegue destrinchar um pouquinho delas? Como que é a erlíquia, que é a mais comum? Tá, então a erlíquia tem a anaplasma também. Também assim. A gente vai lembrando, vai surgindo. Então, vamos falar de erlíquia e anaplasma. Então vamos falar de erlíquia e anaplasma, né? São duas doenças que a gente vê com maior frequência. A erlíquia é aquela doença que classicamente um animal, né, assim, na fase aguda, ele vai ficar com aqueles sintomas inespecíficos, não quer comer, não quer beber água, fica um pouco mais letárgico, pode ter febre, mas classicamente é a doença que normalmente leva a uma diminuição das plaquetas, que são as células que ajudam na coagulação do sangue. Então é muito comum que esses animais venham com sangramento do nariz, ou com efema, que é quando tem sangue no olho, então a partinha branca do olho fica um pouquinho vermelha com sangue, diarreia com sangue ou urina com sangue. Por quê? Porque a plaqueta ela tá em níveis baixos, então o animal ele pode ter sangramento espontâneo, tá? Então a erlíquia e a anaplasma podem dar esse tipo de sintoma. Essas doenças são causadas por bactéria, então a erlíquia e a anaplasma são bactérias, tá? E elas são transmitidas através da picada do carrapato, de um cão para o outro, sempre tem que ter a presença do vetor, que é o carrapato. A babésia e a rangélia são doenças, e a hepatozoonose são doenças de uma outra classe que são protozoários, são hemoprotozoários. Então, essas doenças, elas geralmente levam quadros mais graves de anemia. A rangélia é mais comum no sul do Brasil, mas a gente vê também, a gente tem diagnosticado bastante no sudeste também. Provavelmente, né, porque a gente tem essa ida e vinda de animais de estimação, de lá para cá, de cá para lá. Pareceu meme agora, né? Mas tudo bem. Os entendedores entenderão. Anyway. Mas é isso mesmo. Tem os caras que vêm de lá pra cá. De lá pra cá. Não é uma verdade, né? É que lembrou a Dilma falando, o vento vai de lá pra cá, fica pra lá, vamos dar uma estocada no vento. Por isso que eu falei entendedores Vamos tocar entenderão. carrapato. Perdão a referência, mas assim, né, gente? Mas, de fato, assim, a rangélia a gente via com muito mais frequência no sul e hoje a gente está vendo em outros lugares do Brasil, inclusive no sudeste. E é uma doença que ela popularmente é chamada de nambiuvu. Então, é um nome, né, indígena aí. E o animal ele pode ter sangramentos na ponta da orelha, na ponta da cauda. Então, ela é uma doença bem específica, assim. E a babesiose que dá, assim, pode dar uma anemia bem grave, porque ela parasita as células vermelhas do sangue, né? Então ela destrói essas E por que a gente não vê muita babesiose na cidade? Ótima pergunta. Porque quando eu me formei, eu achava que a doença pior que tinha do carrapato era a babesiose. E com o tempo eu fui vendo que em São Paulo era erliquiose. Sendo que é o mesmo carrapato que passa as duas. E, aliás, até falando de regiões, no sul do Brasil, por exemplo, a gente não tem erliquiose. A gente não vê em Porto Alegre, por exemplo, erliquiose. A gente vê muito mais rangélia. Por causa do tipo... Porque o carrapato de lá, ele é um pouquinho diferente. Ele é ripicéfalos também, mas ele é sensulato. É um carrapato um pouquinho diferente. Então, ele não é um bom vetor da erliquiose. Mas, respondendo sua pergunta, a gente... entre as doenças, existe uma...
um tempo que ela tem que ficar dentro do carrapato e completar seu ciclo dentro do carrapato para ser transmitido. Então, por exemplo, a babésia, o carrapato ele tem que estar se alimentando do animal por pelo menos 36 a 48 horas para ela conseguir fazer todo o ciclo lá dentro, ir para a glândula salivar e ser transmitida. Enquanto que a erlíquia pode ser transmitida em 4 horas de alimentação. Então, muito provavelmente, a gente tem uma menor transmissão da babésia, porque ela é mais difícil de ser transmitida. E hoje, os animais estando muito mais próximos da gente, você fala assim, eu não tolero um carrapato no meu cachorro. Sim. Então, a gente acaba vendo muito mais a babésia em animais altamente infestados, né? Então, animais que se deparam com infestações maciças, porque muitas vezes vem aí de um animalzinho de rua, que está em situação, né, de rua e fica muito tempo sendo parasitado. Né? Então, muito provavelmente tem essa relação. Então, o dono, o proprietário do cachorro, né, o tutor do cachorro que vê aquele carrapato, já logo quer tirar, já passa uma medicação ou dá uma medicação oral para eliminar o quanto antes aquilo. Então, a erlíquia, você imagina, 4 horas de alimentação... Eu não sabia desse tempo. Eu achei que era por causa do ambiente urbano e rural. Sim. Não tem nada a ver com isso, não? Não necessariamente. Não É necessariamente. o tempo que o carrapato fica no animal. Que legal. Então, quer dizer que um carrapato para transmitir erlíquia, numa simples picadinha, se o carrapato ficar na gente minutos, ou no cachorro, no caso, né? Minutos pode ter erliquiose. Em minutos não, porque a alimentação do carrapato é bem complexa, né? Porque ele leva um tempo para se fixar. Que seja, horas. Mas assim, em horas, sim, com certeza. Com certeza ele consegue transmitir erlíquia. erlíquia. Você vai ver no mesmo dia, né, que fixou, né? E aquele negócio de tipo tristeza parasitária mesmo, que vai devagarzinho e o dono não percebe ou não? Não é igual a babesiose? Não é que nem a babesiose que a gente vê em bovinos, né? Que é a tal da tristeza parasitária. Que vai dando anemia aos pouquinhos, né? Não. Normalmente, assim, erlíquia é um pouco complicado, tá? Porque a doença, ela vai se manifestar na dependência de alguns fatores. Então, da cepa de erlíquia, ou seja, do tipo de erlíquia que tá ali, existem as mais fortes e as mais fraquinhas. Então, isso né, influencia a quantidade de bactéria que foi transmitida na picada, né? E o sistema imunológico do cachorro. Então, tem muitos cães que pegam erliquiose e que não tem manifestação clínica nenhuma. Por isso que... Porque o cara pensando, bom, os cachorros estão carrapatos, por que eles não estão doentes, né? E aí o que acontece muitas vezes é que depois de um tempo, às vezes esse animal ele se depara com uma outra doença, ele tem uma queda de imunidade e aí a doença se manifesta. Então é muito difícil hoje a gente falar... Poxa, eu utilizo parasiticida, né, carrapaticida no meu cachorro todo mês. Como que ele conseguiu, como que ele teve a doença? Se eu utilizo todo mês, eu nunca vi um carrapato nele. Ele pode ter pego a doença antes e você nem ter notado. Com a bactéria lá, tipo conjuntivite, tipo essas coisas, Então, o animal, ele pode ficar num estado de portador da doença, né? E hoje... é bastante controverso se a gente consegue ou não eliminar completamente esse agente do organismo. Então, tem pesquisadores que falam que sim, tem pesquisadores que falam que Qual, não. gente? A bactéria ou o carrapato? A bactéria. A bactéria. Né? Então, por exemplo, um animal que é doador de sangue, se ele teve erliquiose, ele tem que ser excluído do plantel de doação. Porque, mesmo que ele esteja curado. E quantos que tiveram erliquiose e não sabem? Com Talvez certeza. a maioria? Muito. Porque, olha, a gente tem aí estudos de prevalência demonstrando até 70% então, de ocorrência, né? Maioria. De sorologia positiva. O que é sorologia positiva? Animal que teve contato em algum momento com aquele parasita. E aquele parasita pode estar latente lá, dormente. Pode. Vai ter animal que vai ser capaz imunologicamente de eliminar, e vai ter animal que vai ficar ali latente, sem fazer nada, e um dia ele pode vir a manifestar. A gente não vai ter como ter essa resposta, na verdade. Na sorologia, um animal que já teve sempre vai aparecer. A sorologia, ela dura bastante tempo. Normalmente, aí entre 6 meses e 1 ano, a gente ainda vê o animal com sorologia positiva. Então, assim, em termos de diagnóstico, esse não é o melhor exame, porque ele só vai falar que teve contato. Um animal que teve contato com... E a maioria teve mesmo. E a maioria, grande parte dos cães teve. 70%? Teve mais de 2/3. contato. Ele faz o quê? PCR? Aí o melhor exame seria o de PCR mesmo, porque daí ele vai identificar o genoma do parasita no sangue do animal ou no baço, depende do tipo de coleta que a gente vai fazer.
né? Então, a erlíquia é uma doença que ela pode ser branda, mas ela pode ser muito, muito, muito severa e deixar consequências sérias no organismo do animal, né? Então, branda, que é a aguda clássica, que a gente vai ver anemia, plaqueta baixa, e que normalmente quando a gente inicia o tratamento com antibiótico terapia específica para erliquiose, né, para esse tipo de bactéria, a gente vê uma melhora rápida do cão e o cão vai ficar curado clinicamente. Agora, tem alguns animais que eles evoluem para uma doença que a gente chama de doença crônica, né? Erliquiose crônica. Então, esses animais, essa bactéria, ela chega na medula óssea, que é onde são produzidas as células vermelhas, as células brancas do organismo, e a erlíquia faz um estrago ali. Então, são animais que têm anemias muito mais severas, muitas vezes eles têm baixa de toda a linhagem celular, então, tanto célula branca, plaqueta e anemia. E são animais que são mais difíceis a gente conseguir uma cura completa, mesmo clínica deles, né? Então, ela pode evoluir para a forma crônica. E eles podem falecer, os animais podem ir a óbito por conta dessas doenças? Podem ir a óbito por conta das doenças, certamente. Principalmente se não for tratado, ou se for filhote ou idoso, ou como... Vai depender, lógico que quando a gente pensa em filhote e idosos, e como são doenças que dependem do sistema imune também, são duas faixas etárias que são mais sensíveis. Então, a chance de você ter uma evolução ruim da doença, mesmo com o tratamento, é pior, né? O prognóstico normalmente é pior. Agora, vai depender, como eu falei, vai depender da força daquela bactéria, da quantidade de bactérias que foi transmitida durante a picada. Às vezes é um carrapato que... Foram vários carrapatos que picaram e transmitiram, então depende de tudo isso. É bem complexo, né? É bem complexo. Eu vejo hoje a gente falando, né, pulgas e carrapatos, aí todo mundo pensa, a pulga, né? Nossa, eu vi pulga, e é pulga, e eu quero combater a pulga. Mas o carrapato eu acho um vilão muito maior que a pulga. O carrapato eu acho um vilão muito mais... Que as doenças são mais graves, né? Muito mais. Então, e mais difíceis de você tratar. Por isso que a prevenção é muito importante. Sim. Porque ele é muito difícil de... Quando você pegou um carrapato, como a Karen falou, em questão de horas, ele pode ter transmitido uma doença que é muito difícil depois de ser tratada. Não, e tem muita gente em casa então é muito perigoso. Que pensa assim, tô em São Paulo, eu tô num bairro aqui que é só concreto, né? Não tem grama, não solta numa praça. O único problema é pulga, então eu vou dar um remédio só pra pulga. Mas não tem risco. Eu nunca vi um carrapato no meu cachorro. E aí quando dá, de repente, um positivo pra alguma doença do carrapato, fala, mas como? Impossível. Se surpreende. Né? Porque foi um carrapato, ou dois, vai saber, sim, né? Sim. Foi aquele carrapato. Aquele carrapato. E tem uma lenda urbana que todo mundo fala que 99% das pulgas vivem na casa e 1% estão no cachorro. Tá. Isso é verdade ou mentira? Mas vamos finalizar o assunto do carrapato. Tá bom. Porque tem uma coisa que, assim, eu acho que pra gente finalizar o assunto do carrapato, se for isso, se for... Senão, não tem problema. Mas assim... Não, tem muita coisa pra gente falar mesmo. Uma dica que eu falo assim, a gente falou de quando vê o carrapato, né? O que a gente vê o carrapato, geralmente é a fêmea engurgitada. Porque ele também, quando a fêmea não está engurgitada, ela parece um macho. O macho e a fêmea são muito parecidos. E engurgitada é cheinha, é cheia de sangue. Grávida. Cheia de sangue. Grávida também. E grávida, normalmente grávida. Então a gente vê ela desse jeito. Ela é tipo jeito. uma verruga já, uma coisa grandona, né? Então a gente vê ela desse jeito. Mas aí já tá vários dias lá, né? E já tá presa, já tá fixada. Muitas vezes a gente levanta ela, tem um macho embaixo. Sim, tem um macho embaixo. Exato. Mas então, assim, voltando àquele negócio de tirar, então a gente vê qual é a necessidade ou a urgência de combater esse carrapato uma vez que a gente encontrou ele ali, né? E às vezes, como a Karen falou, tem pinças específicas ou alguma coisa, ou melhor é levar ao veterinário, mas às vezes a gente sabe que em horas... pode trazer alguma coisa. Eu não sei quanto tempo esse carrapato já se fixou ali. Então, quanto antes eu tirar, melhor. Então, eu vou dar uma dica caseira, tá? Para tirar. Cuidado para fazer isso em casa, tá? Eu já fiz várias vezes. É a dica do fósforo, tá? Então, assim, a ideia é incomodar o carrapato com o calor da brasa
do fósforo, não com a chama. Certo. Apagar e encostar nele. Não vai queimar o cachorro. Não vai queimar o Pelo cachorro. amor de Cuidado para fazer isso em Esse casa. carrapatão, né, meu? Eles são grandes. Mas Então você assim, acende o fósforo. acende o fósforo, E apaga. deixa ele ir para a parte da Ah, madeira, tá bom. que ele vai ficar aquela brasa vermelha, e apaga, sopra. Certo. E cutuca o carrapato. Fica com ele, não cutuca, não fica várias vezes, não. Sim, sim. Deixa o Encosta. A brasa vai apagar em alguns segundos. Você vai riscar outro fósforo e vai E o carrapato apagar. vai sair. Ele vai se sentir incomodado e é capaz dele retirar essa trombinha onde ele está fixado. E aí sim você tira ele facilmente. Agora, Mas tem que ter cuidado, uma pessoa auxiliando, segurando o cachorro. Porque nem sim, todo cachorro alguns é cães, calmo. exato. Alguns cães são super agitados e É. vão ficar até estressados Então, numa situação, assim, né? O melhor é Como essa. com o aparelho correto, levar um veterinário e pedir uma Não, ajuda. mas você tá sozinho, Eu não longe, consigo. É uma Sim. alternativa Sim. que tem para você agir rapidamente e não ter um problema futuro. Ainda sobre os carrapatos, que eu acho importante, duas perguntas. A primeira é quando eles têm a... Fala ninhada de um carrapato? Quando bota os ovos? Quantos ovos? Bote os Quantos ovos. ovos são? Tá. Quantos ovos? Tem. Vamos Temos, contar. temos Vamos esse contar. número. Quero saber quem contou esses ovos. Pior que já foi O contado. IBGE fez uma pesquisa. É, o último censo. Beleza. Bom, E a outra pergunta, só para completar, a gente já faz as duas de uma vez. Como você contou o ciclo da vida do carrapato, tem 2 ou 3 situações em que ele fica no ambiente. Então, é também importante fazer um tratamento no ambiente quando a gente encontra o carrapato no animal? Ou é desnecessário se der o carrapaticida? absolutamente. O controle do ambiente, toda vez que a gente vai falar sobre controle de parasitas de forma geral, a gente sempre incentiva o controle integrado. Então, é sempre o controle no animal e no ambiente que ele vive. Porque no ambiente, muitas vezes, estão as formas jovens. Então, a ninfa e a larva, no caso do carrapato, elas estão ali no ambiente para evoluir, para depois subir de novo. A fêmea coloca os ovos no ambiente. Então, muitas vezes, você vai matar a fêmea ali antes de ela colocar os ovos. Porque ela está ali preparando um lugar para poder botar os ovos. Ela não Então, bota os ovos sim. no hospedeiro. Não Ela bota vai os ovos. cair. Ela vai cair e procurar um lugar escondidinho. Mesmo grandona daquele jeito, ela Daquele anda. jeito. Muito. Opa, e anda, E viu? rápido. Anda. Ela fica grande. Sobe Ela parede. fica 10, 20 vezes maior do que ela sobe era. parede. Sobe parede. Sobe parede. Porque normalmente eles gostam de frestas, né? Então, sobe parede, vai em fresta de porta, buraquinho. Por isso que às Se vezes tiver passa de um vizinho árvore. pro outro. E aí vem, Ela também sobe parede. a quantidade. Quantos que são? Tá, são em média 3 mil 3 ovos. mil ovos. Porque a fêmea, ela põe ovos uma vez na vida. Ela põe os ovos e morre. Então, ainda bem, né, gente? Porque 3 mil ovos, imagina toda se vez ela eu fizesse. fosse botar mais do que uma vez, né? Ia ser E ruim. nasce metade macho, metade fêmea? Não. Não sabe. dá pra saber, não. Só dá pra É, mas depois. deve sobreviver bem pouco. Ba- né? Mas Ah, se sobreviver, geralmente mas é se for 10% são 300. É muita coisa. Já é muita coisa. Muita coisa. É. 1% já é muita Lógico coisa. que eles são parasitas que também são predados. Tá, mas vocês né? não preconizam que uma pessoa em casa, que achou um carrapato, ela vai usar um produto carrapaticida, que eles passem um produto na casa toda, no apartamento? Com certeza, Mas se um com animal certeza. que vive num sítio, por exemplo, é impossível, né? Onde que Quase, fica, quais são os locais que os carrapatos geralmente ficam nessa O fase grande problema de do ambiente? sítio, de fazenda, né? É porque você não tem como tratar a parte que tem verde, a parte Pastagem. que tem Ah, grama, eu dei um jeito, vou né? ter galinha. Ah, sim. Ótimo. Controle. Você pode Controle pôr um... biológico. Eu diminui rato com Colocar- gato e carrapato com galinha. Predador é sempre muito Não bem-vindo, é bom, que com certeza. Eu não vencia de rato. Ratoeira, veneno é perigoso, porque o cachorro pode ingerir. Quando a gente botou o gato, não é que acaba, né? Que isso que eu ia falar também, a gente não acaba com essas pragas, a gente controla. Controla. Você não acaba com pulga nem com carrapato, nem com mosca, mas você diminui Sempre muito. vai ter, né? Porque o cachorro vai passear na praça, vai encontrar de novo. Exato, Ou vai encontrar exato. com um Por isso que amiguinho. Não é? Por isso que o controle frequente É. é importante. Amiguinho. Por isso que a utilização frequente de produtos é importante. A utilização Então. Porque o desafio sempre vai estar sempre lá. está lá. Né? O desafio está Você lá. ia dizendo uma coisa interessante que você falou, a área verde não é área possível de- fazer o tratamento. É. Não é possível porque você acaba matando a vegetação, né? Assim, existem algumas empresas especializadas que usam produtos que são um pouco mais
ambientalmente aceitos. Mas, assim, de forma geral, o que você tem que fazer é fazer um bom tratamento nos animais da casa. E aí, se tem cachorro e tem gato, tem que tratar os dois. E na parte que tem cimento e na parte que é madeira, É. que você consegue utilizar um produto, é usar o produto mesmo. Tá, agora vamos pensar num apartamento, tá? Porque eu acho que é a realidade... Vou botar uma galinha lá. Não dá, né? Não, Acho é que não é todo incomodar. mundo que vai tolerar Mas ter cocô uma pra galinha. caramba, suja pra Melhor caramba. galinha que o galo. O galo... Mas num apartamento, quais são os locais preferidos? Então, de repente, uma pessoa percebeu que o animal está infestado de alguma maneira, ou acabou de voltar de uma viagem, de um sítio e tal, e aí percebeu ali o animal. Quais são os locais que ela tem que observar para ver se é necessário fazer algum tratamento no ambiente também do apartamento? Frestas de porta, Tá. armários. Madeira, né? piso de madeira? Madeira, nossa, piso de madeira. Taco, se né? for taco, É. eu ia falar É assim, pior pra pulga até, não é? pra pulga é pior ainda. É, depois a gente fala Pra das pulgas. Depois a gente fala das pulgas. Mas carrapato, eles gostam de locais mais altos e escondidinhos. Então, às vezes, você tem uma porta de armário que vai até lá em cima, aqueles lugares lá em cima, às Pedra, vezes... no meio de pedras, no meio de cimento também? Qualquer Também. fresta. Onde tiver frestinha, que ela pode se esconder, é o lugar onde ela prefere para colocar os ovos. E o que acontece? Mas assim, a gente nunca viu uma pessoa ter ataque de micuim numa residência. É muito raro. Então, eles não Eu nunca vi reproduzem, eles também. acabam só sendo... Porque as pessoas não Só se toleram, alimentando né? do É mais até pela hospedeiro. convivência mais próxima do cão, a pessoa, assim... Tem que ser Mesmo que muito o carrapato porca. tá lá há um dia, é difícil ele ficar mais do que um dia, porque a convivência é muito próxima. Então, você tá ali, você tá passando a mão no cachorro, você tá inspecionando ele sem querer o tempo todo. Então, a chance de você encontrar antes que isso aconteça é maior. Muito raro você ver Agora, uma se é um infestação de cachorro carrapato que numa tem... casa. Num Agora, se apartamento. se é um mas- cachorro que vive em quintal, junto, né? Dentro de casa, e aí tem acesso a quintal, aí a coisa complica um pouco. Quanto tempo vive um carrapato? Mais ou menos 90 dias bem alimentado. Tá.